Nem todo pescador volta para casa com peixe, mas tem quem volte com lembranças que nenhum outro vai acreditar. Zé Cícero é mineiro, pescador de alma, e nunca foi de contar vantagem. Só que na última vez em que acampou às margens do Araguaia, ele viu e ouviu algo que não estava nos livros de pesca. Uma vara que sumiu sem deixar rastro, pegadas estranhas na beira do rio e um som que até hoje ele tenta esquecer. A seguir, você vai ouvir a história completa de uma noite em que a pescaria virou silêncio e o silêncio virou medo. Senta, segura a linha e prepara o anzol da curiosidade, porque o que o Zé viveu, talvez nem o rio tenha esquecido. Meu nome é Zé Cícero. Tenho 58 anos bem pescados e bem vividos. Moro em Uberlândia, mas meu coração mora, mesmo é no Araguaia. Desde moleque, quando meu pai me levava escondido num caminhão de leite, só para pegar traíra de varinha de bambu, eu sabia que minha vida ia ter mais vara que volante. Todo mês de agosto, eu e meus 2 companheiros de pesca, Tonho e Elias, largamos tudo por 4 dias e rumamos para o mesmo pedaço de mundo que parece que Deus desenhou só para pescador apaixonado. Fica depois da curva da fazenda Monte Azul, perto de uma entrada de vereda que nem no GPS aparece. É bruto, mas é bom. A gente sempre acampa no mesmo ponto, uma clareira entre 2 árvores tortas, com chão batido e cheiro de terra molhada. O rio ali é largo, escuro e profundo, ideal para o que a gente mais gosta de buscar: o dourado, o rei dos peixes, o bicho que faz pescador virar criança e adulto ao mesmo tempo. É a luta perfeita, violenta, bonita e, se der sorte, memorável. Naquele sábado, chegamos no começo da tarde. O céu estava limpo, o vento batia de lado e o Araguaia estava parecendo um espelho marrom. Tonho armou a barraca. Elias separou a cerveja. Eu fui direto montar minha vara preferida, uma de carbono que ganhei do meu pai quando ele ainda estava vivo. Usei linha 0.50mm, molinete Marine Sports, anzol 760. E como isca, a clássica, tuvira viva, amarrada com jeitinho no anzol. Soltei a linha fundo e me sentei na beira, como quem reza, só que em silêncio. O começo foi devagar. Pegamos 2 piaus e uma cachorra. Nada de dourado. O sol desceu devagar, tingindo o rio de laranja queimado. A conversa entre a gente era só sobre qual ano tinha dado o maior. Elias jurava que foi em 2019. Tonho dizia que foi aquele de 2021, na cheia. Eu fiquei quieto. Sabia que meu maior ainda estava lá, nadando e esperando o dia certo. Foi no finzinho da luz, quando o sol já tinha sumido e o céu era só um azul escuro preguiçoso, que minha vara deu aquele tranco. Mas não foi um puxão comum. Não, foi um estouro seco, tipo um tapa na cara. A ponta da vara envergou de um jeito que parecia que ia partir. Corri até ela, segurei firme e travei o molinete. O bicho puxou com tanta força que o cabo da vara rangia na minha mão. Tonho gritou: "É ele, Cícero! É ele!" Mas não deu tempo. Em 3 segundos, a linha estourou com um estalo que ecoou na alma. A vara balançou solta e ficou apontando para o céu. Silêncio. O peixe foi embora e com ele, a isca, o anzol, o líder e metade do meu orgulho. Me sentei na beira do barranco com a vara entre as pernas, olhando para o nada. Sabe quando você sente que perdeu mais do que só equipamento? Era isso. Tonho veio, me deu uma cerveja. Amanhã ele volta, falou. Elias só me deu um tapa no ombro. Nem precisei de mais palavras. A gente sabia como era. A pesca tem dessas. Às vezes é ela que te pesca. Naquela noite, a fogueira queimava baixa e o céu estava coalhado de estrela. Mas eu estava inquieto. Meu pai dizia que quando a linha estoura no primeiro dia, é porque o peixe está de ronda. Eu acreditava nessas coisas e, por alguma razão, eu sabia que ele voltaria. Só que eu não queria errar de novo. Então decidi. Ia passar a noite ali mesmo, na beira do barranco. Os meninos riram. "Você tá doido, Cícero?" Elias zombou, mas eu estava sério. Amarrei uma lona entre 2 árvores, fiz uma caminha com saco de dormir e posicionei minha vara reserva cravada firme no chão, com isca nova, pronta. Hoje eu sonho com ele. Ou pego, falei, meio rindo, meio querendo acreditar. Eles foram dormir na barraca, mais profundo. Eu fiquei. A fogueira virou brasa. A vara tremia de leve com o vento. O rio sussurrava como sempre, mas parecia mais grosso, mais cheio. O ar esfriou
e eu fiquei ali, com o coração batendo como se ainda estivesse na luta da linha estourada. Fechei os olhos só por uns minutos. Quando abri, algo mudou. Não sei se era o som ou o cheiro, mas o araguaia parecia querer me dizer alguma coisa. Acordei com o barulho da natureza se ajeitando. Sabe aquele som de mato acordando devagar? Passarinho de um lado, sapo do outro, folha seca arranhando o chão com o vento. Eu devia ter dormido no máximo umas 2 horas. O corpo doía, mas a cabeça estava acesa. Tinha sonhado com o puxão da noite anterior. O mesmo tranco, só que dessa vez eu segurava firme e tirava ele da água. Era um dourado, enorme, com o dorso dourado igual moeda velha. Quando puxei para fora, acordei. E a realidade foi dura. Levantei ainda meio zonzo e fui ver minha vara reserva. Aquela que deixei montada, fincada no barranco. Só que ela não estava mais lá. Simples assim. O lugar onde eu cravei estava vazio. Sem marca, sem vara, sem linha, nada. Minha primeira reação foi pensar que algum bicho puxou e levou tudo. Mas ali não era lugar de jacaré, nem de bicho grande. E mesmo que fosse, não era comum a vara sumir sem deixar nem a haste do suporte. Era como se alguém tivesse desrosqueado ela do chão e levado embora. Só que eu estava sozinho, ou achava que estava. Chamei o Tonho, que saiu da barraca resmungando. Elias veio logo depois. Mostrei o chão vazio, o lugar onde minha vara tinha ficado. Os dois olharam, fizeram cara de sono e depois de dúvida. Tonho chegou a dizer: "Será que você sonhou com isso também?" Não gostei do tom. Fiquei quieto. Mas uma coisa era certa. Algo ou alguém levou minha vara de pesca durante a madrugada. E eu não vi, não ouvi, não percebi. Aquilo me deixou com o estômago meio revirado. A gente ainda passou o resto da manhã tentando pescar, mas ninguém pegou nada, nem piau, nem lambari. O rio estava estranho, silencioso demais, liso demais, como se estivesse segurando a respiração. A isca vinha intacta, a boia não tremia, o molinete nem fazia barulho. Elias começou a comentar que talvez fosse a lua minguante, que atrapalha o comportamento do peixe. Tonho achava que era porque tinha chovido na cabeceira, mas eu não. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, alguma coisa que tinha olhos. Na hora do almoço, enquanto eles preparavam o arroz com sardinha e farofa, me sentei de novo no barranco, sem vara, só olhando. E ali, no silêncio, me veio uma memória. Meu pai me dizia que tinha um trecho do Araguaia, onde os peixes se comunicavam entre si, que quando um era pego, os outros se afastavam, se escondiam, se calavam, que era o instinto da água. Mas ele também falava de outra coisa, que às vezes o rio tomava o que era dele de volta. Essa lembrança me deu um nó na garganta. Minha vara preferida, a que ganhei do meu pai, tinha quebrado na noite anterior. A nova, que eu montei com cuidado, tinha sumido no escuro. Era como se o araguaia tivesse respondido, como se dissesse: "Aqui não." Fiquei remoendo aquilo a tarde toda, enquanto Tonho pescava de barranco e Elias tentava no fundo com massa de mandioca. Eu só observava. Às 5 da tarde, o céu começou a ficar mais pesado. Nuvens altas, daquelas que não assustam, mas avisam. O vento virou. E uma coisa me incomodou profundamente. Os pássaros pararam de cantar. Pode parecer bobagem, mas quando você pesca a vida inteira, aprende a ouvir essas coisas. O silêncio dos bichos diz mais que barulho de motor. O rio estava calado, o mato calado, e até os grilos ficaram mudos. Era como se o ambiente inteiro estivesse esperando algo. Foi então que tomei a decisão. Ia passar mais uma noite ali. Dessa vez, ia refazer o acampamento, armar outra vara e ficar atento. Queria descobrir se o que aconteceu era coisa da minha cabeça ou do rio. Tonho achou que eu estava exagerando. "Você é obcecado por esse peixe, Cícero." Pode até ser, mas tinha alguma coisa me puxando para ficar. E não era só pela pesca. Era aquela sensação de quando a gente sente que o lugar tem mais história para contar, só que sussurra, e você precisa prestar muita atenção. Montei outra lona, peguei uma vara emprestada do Elias, preparei uma nova tuvira, viva e esperta, e armei tudo como antes. Firmei a vara no barranco com 2 ganchos de ferro, reforcei com pedra, e dessa vez sentei com um canivete no bolso, uma lanterna carregada
e o ouvido apurado. Não ia dormir, só ia esperar. O céu escureceu mais rápido que no dia anterior. A lua estava mais fina. O vento soprava direto do rio para a margem, trazendo um cheiro forte de lama e mato podre. Não era comum naquele trecho. Senti a pele arrepiar. A fogueira estava menor, meus olhos fixos na ponta da vara. E o silêncio, mais grosso do que nunca. Às 9h30, ouvi o primeiro som. Mas não era de peixe. Era um som de arrasto, tipo corrente batendo em pedra, de leve. Depois, mais alto. Depois, parou. Fiquei congelado. A vara não se mexeu, mas o som não saiu da minha cabeça. A madrugada estava só começando. Eu nunca fui de me assustar fácil, não. Já pesquei em rio com correnteza de arrancar tronco, enfrentei chuva no meio de acampamento, já vi cobra cair de árvore em cima de barraca e até onça bebendo água no outro lado da margem. Mas aquela noite, ali no Araguaia, me deu um tipo de medo diferente. Não era medo de bicho, nem de morrer. Era medo de não saber o que estava ali com você. E se era para saber mesmo. O som de corrente arrastando voltou. Dessa vez, mais perto. Não era direto, não era constante. Era como se alguém puxasse algo grande e pesado pela margem de areia molhada. Arrasta, para. Arrasta de novo, para. E o pior, sempre mantendo a distância. Como se soubesse exatamente onde eu estava. Eu fiquei quieto, mãos apoiadas nos joelhos, os olhos fixos no escuro, ouvindo. A lanterna na mão tremia um pouco, mas eu ainda não tinha coragem de acender. Porque acender a luz, às vezes, é o mesmo que pedir para ver o que não devia. A fogueira já era só brasa. A vara estava parada, firme, sem sinal de movimento. A tuvira ainda viva, porque eu senti a linha repuxar de leve 1 hora antes. Mas o peixe, se tinha, estava quieto. O rio não mexia. O céu estava limpo, mas o ar parecia carregado. E eu só pensava numa coisa. Aquilo não era peixe. De repente, um estalo, seco, como se um galho tivesse se partido a uns 10 metros da minha esquerda. Girei a cabeça devagar. Nada. Escuro, arbusto, silêncio. Mais um estalo. Dessa vez do outro lado. A sensação era clara. Alguma coisa estava circulando meu ponto. Eu estava sendo observado. Pensei em levantar, mas o corpo não respondia. Ficou pesado, as pernas coladas no chão, como se o próprio barranco me segurasse. Respirei fundo e decidi. Acendi a lanterna. A luz varreu a margem, tremida, terra, pedra, um pedaço de tronco, arbusto. E então, por uma fração de segundo, do outro lado do rio, algo se moveu. Eu não vi forma, eu vi sombra. Uma sombra mais escura que a noite. Grande, rente ao chão. E o que me arrepiou foi que ela não correu. Ela apenas desapareceu, como se tivesse se derretido no escuro. O coração martelava no peito. A lanterna tremeu. Dei mais um giro de luz. Nada. Tudo igual. Silêncio. Olhei para a vara. Estava lá, firme. A linha sem tensão. A isca, pelo jeito, intacta. Mas eu sabia. A pescaria já tinha acabado naquela noite. Não era mais sobre o peixe. O tempo passou devagar. Acho que fiquei ali, sem piscar, por mais de 1 hora. O som de arrasto parou. Nenhum outro estalo. O silêncio tomou conta de tudo, de novo. E aos poucos, fui ficando mais calmo. Ou cansado demais para ter medo. Deitei encostado na lona, com a lanterna no peito. Não dormi. Só fechei os olhos. Mas o que veio depois, eu nunca contei para ninguém. Eu não sei se era sonho, se era alucinação, se era minha cabeça querendo entender o que estava acontecendo. Mas vi meu pai. Ele estava na margem do outro lado, igual quando ia pescar comigo quando eu era menino. De boné, camisa azul, vara no ombro. E ele só olhava, sem falar nada, só me olhando. Acordei com o sol nascendo. Ou talvez nem tenha dormido. A vara estava ali, do mesmo jeito. O rio estava calmo, bonito até. E o som do mato tinha voltado. Passarinho, cigarra, o vento soprando leve. Tudo parecia normal. Menos eu. Levantei devagar. Fui recolher a linha. A tuvira. Não estava mais lá. Mas o anzol também não estava vazio. Algo tinha mordido. E não tinha sido peixe pequeno. No lugar da isca, preso na farpa do anzol, tinha algo que me gelou até o osso. Era um pedaço de dente. Escuro, pontudo, com uma textura áspera. Não era osso comum. Não era dente de peixe. Parecia mais com uma unha fossilizada. Ou chifre, mais pequeno, e rachado na ponta, como se tivesse quebrado com força. Fiquei olhando aquilo um bom tempo, até Tonho chegar. Dormiu de novo na beira, é? Ele perguntou rindo.
Dormir não foi bem isso, respondi. Pegou alguma coisa? Peguei um dente. Mostrei. Ele franziu a testa. Elias chegou depois. Os dois olharam aquilo e começaram a brincar. Falaram que eu tinha sido visitado pelo boto velho, ou que devia ter bebido demais. Mas nenhum dos dois conseguiu dizer o que era aquilo, nem se arriscaram a tocar. Guardei o dente num saquinho e decidi, era hora de voltar. A pescaria tinha acabado para mim. O que tinha naquele rio era mais do que peixe. A gente começou a desmontar o acampamento logo depois do café. Elias ainda insistiu em mais uma tentativa de pegar piau, mas nem a ração de coelho estava funcionando. O rio, mais uma vez, parecia fechado para balanço. E eu, sinceramente, já não pensava mais em anzol nem em peixe. Pensava no dente. Guardei aquilo no bolso da mochila. Era pequeno, cabia fácil na palma da mão, mas o peso parecia maior. Tonho dizia que era dente de boto. Elias achava que era pedaço de pedra. Mas eu olhava para aquilo e sentia outra coisa. Tinha cheiro. Cheiro de coisa morta e velha, igual caverna molhada. Ou bicho enterrado tempo demais. Antes de ir embora, quis ir até o ponto exato onde armei minha vara na segunda noite, à beira do barranco onde montei a lona. Queria ver com calma, à luz do dia, se tinha deixado alguma coisa cair. Foi então que vi os rastros. Primeiro achei que era impressão minha. Marcas de sapato, talvez? Não. Eram mais fundos, mais largos e com forma esquisita. 3 dedos, 2 grandes, paralelos, e um menor ao lado. A marca parecia ter afundado na terra com peso, como se algo muito pesado tivesse pisado ali de madrugada. Tinha pelo menos 5 pegadas, todas na beira, a poucos metros de onde eu dormi, e a direção era do rio, para minha lona. Arrepiei até a alma. Chamei Tonho. Ele veio, olhou e deu risada. Isso aí é rastro de anta, rapaz. Mas eu já vi anta, já vi onça, tamanduá, tatu. Aquilo não era bicho de mato. Elias olhou e ficou quieto. Não riu, só balançou a cabeça. Depois disso, ninguém mais quis discutir. Seguimos viagem em silêncio. 2 horas depois, estávamos na estrada de volta para Uberlândia. Tonho dormia encostado na janela. Elias ouvia modão baixo no celular. E eu, no banco de trás, não tirava os olhos do saquinho com o dente. O sol do meio-dia batia no plástico, fazendo ele brilhar por dentro, com uma cor esverdeada que eu juro que não tinha visto antes. Era como se o dente estivesse vivo. Chegamos em casa, e cada um foi para o seu canto. Combinei com eles de marcar outra pescaria dali 1 mês. Mas no fundo, eu sabia que aquela viagem tinha sido diferente, e que voltar para aquele ponto específico do Araguaia eu não ia ter coragem tão cedo. Naquela noite, em casa, coloquei o dente sobre a mesa da cozinha, acendi a luz forte e peguei uma lupa velha do meu pai, que ainda guardava numa gaveta. Queria ver de perto. E o que vi me deixou mais intrigado. O material do dente não era igual a osso. Era liso por fora, com rachaduras mínimas, como se tivesse passado por calor extremo. Mas por dentro tinha veios, como fibras, quase como um nervo petrificado. Tentei pesquisar na internet. Dente de boto, dente de jacaré, fóssil de peixe. Nada batia com o que eu tinha. A imagem mais próxima que encontrei foi a de uma criatura chamada pirarucu albino deformado. Mas mesmo assim, o formato era outro, e aquele cheiro continuava impregnado no plástico. Guardei o dente numa caixa de madeira, junto com as coisas antigas de pesca do meu pai. Não com medo, mas com respeito, como se eu soubesse que aquilo não era meu, só tinha passado por mim. Durante a semana, evitei comentar com outras pessoas. Só contei para um tio meu, o seu Jair, pescador das antigas, já com mais de 70. Quando mostrei o dente, ele olhou calado por um tempo. Depois fez o sinal da cruz e me disse: "Esse aí não veio de peixe, não. E se veio do rio, então tem coisa no rio que não devia mais estar ali." Perguntei o que ele achava que era. Antigamente, os velhos falavam de uns bichos que andavam na margem quando a água baixava. Uns que comiam peixe por dentro, deixava só o couro flutuando. Ninguém acreditava. Até que um barqueiro sumiu em 84. Disseram que foi correnteza, mas eu vi o barco dele encostado de volta 3 dias depois, e sem marca de nada. Fiquei gelado. "E o que o senhor acha que eu faço com isso?" Ele pensou, cuspiu no chão e disse: "Deixa num lugar onde o rio não ouça mais. E reza."
Porque às vezes o rio devolve, mas às vezes ele só avisa. Voltei para casa em silêncio. Guardei a caixa num armário de metal, trancado. Desde então, nunca mais vi aquele dente mudar de cor. Mas ele continua lá, pesado, silencioso e, de vez em quando, parece emitir um cheiro leve de mofo e sangue. O mais estranho de tudo? Meu molinete, aquele que estourou no primeiro puxão, apareceu uma semana depois. Jogaram na porta da minha casa, enferrujado, mas com a linha intacta. Sem bilhete, sem explicação. O araguaia, pelo visto, não esquece fácil. Passaram-se meses desde aquela pescaria. 3, para ser exato. Agosto virou setembro e depois outubro. O calor aumentou, o céu secou e o araguaia, lá longe, seguia seu rumo como se nada tivesse acontecido. Mas aqui dentro, tudo continuava igual. Tentei pescar em outros lugares. Represa em Itumbiara. Um braço do Paranaíba, até em pesqueiro de tilápia fui parar. Mas nada batia. Nem o peixe, nem o clima, nem o silêncio. Era como se, depois daquela viagem, meu ouvido tivesse mudado. Porque eu escutava mais do que devia. O vento sussurrava diferente. O som da água soava vazio. Os meninos chamaram para voltar para o Araguaia, em novembro. Recusei. Inventei desculpa. Disse que o trabalho estava puxado, que estava com dor nas costas. A verdade é que eu ainda acordava às vezes com o som daquele arrasto na cabeça. E com a imagem do meu pai do outro lado do rio. Aquilo ficou. Mas um dia, sem querer, esbarrei na caixa de madeira onde guardei o tal dente. Estava num armário, trancada. Eu nem lembrava onde tinha enfiado a chave. Quando abri, o cheiro voltou na hora. Não forte como antes, mas presente. Uma mistura de ferrugem com água velha. E o dente, lá, igual, parado, sem brilhar, sem mudar de cor. Mas com a mesma presença de sempre, me encarando sem ter olho. Naquele dia, fiquei horas sentado, segurando aquele troço na mão, lembrando dos detalhes, do barulho, das pegadas, da isca mordida, do molinete aparecendo misteriosamente na porta de casa. E pela primeira vez desde aquela noite, eu fiz a pergunta que evitava. E se não foi só imaginação? Porque a verdade é que eu nunca bebi naquela noite. Nunca cochilei direito. Eu estava ali, acordado, e eu vi o que vi, ou pelo menos senti, e isso ninguém tira de mim. Peguei o celular e comecei a procurar relato, fóruns de pesca, grupos antigos, e foi num cantinho esquecido da internet, num fórum de 2007, que achei um relato parecido. Um pescador do Tocantins contando sobre um peixe que arrancava a vara e deixava a margem marcada com rastro de 3 dedos. Diziam que era o que ficou da cheia. Um ser que veio com a enchente de 74, ficou preso num poço profundo e que de tempos em tempos subia para respirar ou caçar. Lendas, pode ser. Mas naquele momento soaram como memória, como se alguém tivesse me estendido a mão e dito: "Você não tá louco, só pescou num lugar errado na hora certa." E aí, sem entender porquê, comecei a montar meu equipamento de novo, com calma. Limpei a carretilha, troquei linha, preparei anzóis, comprei túviras e passei a semana revisando o mapa, ponto por ponto, até achar o trecho exato da margem onde tudo aconteceu. Era uma terça-feira quando decidi. Fui sozinho, sem Tonho, sem Elias. Peguei o carro cedo, levei só o básico: vara, isca, mochila, lanterna, saco de dormir e a caixa de madeira. Cheguei no final da tarde. Tudo estava igual. As 2 árvores tortas, o chão batido, o barulho das folhas secas no vento, o rio, silencioso de novo. Mas não era silêncio vazio, era um silêncio de espera. Montei a lona no mesmo lugar, firmei a vara, isca viva, e deixei a caixa ao meu lado, aberta, como quem entrega, como quem pede permissão. O sol se pôs rápido, a lua estava minguante, quase apagada. A fogueira pequena queimava lenta, o ar era pesado, e o cheiro de água parada voltou, sem que eu soubesse de onde. Sentei, respirei fundo e falei sozinho: "Tô aqui de novo, não vim desafiar, só vim entender." A vara não mexeu, mas o mato estalou, ao longe, depois mais perto. E então, um arrasto, suave, conhecido, exatamente como antes. Dessa vez, não acendi a lanterna. Não tremi, só fiquei. O som veio, parou, recuou e foi só. Nenhum susto, nenhum tranco. Só a sensação clara, quase nítida, de que eu tinha sido ouvido. Antes de amanhecer, recolhi tudo. Joguei a isca na água, dobrei a lona,
Apaguei a fogueira, mas a caixa deixei ali, no mesmo lugar onde tudo começou, encostada na árvore, como quem devolve o que não devia ter levado. Na estrada de volta, vi o sol nascer pelo retrovisor e senti um peso sair das costas. Não era medo, era respeito. O tipo de sentimento que só quem pesca entende, porque o rio não é só água, é memória, é alma, é bicho velho que ainda vive. E às vezes, ele só quer que a gente escute. Desde então, nunca mais achei o dente. Nem precisei. O que ficou em mim é maior do que qualquer prova. E se você me perguntar se um dia eu volto lá, eu respondo, volto sim, mas só quando o rio chamar. Depois daquela noite, Zé Cícero nunca mais foi o mesmo. Ele continua pescando, continua vivendo, continua lembrando, mas desde então, nunca mais voltou àquele ponto do Araguaia com os amigos. Quando vai, vai sozinho, sem lanterna, sem sono, e sempre leva a vara fincada no chão, como se esperasse algo que o rio ainda não terminou de dizer. Porque tem histórias que não acabam com o sol nascendo, e sim quando a gente finalmente aceita que o rio também tem seus próprios segredos. E talvez o Zé não tenha pescado um peixe. Talvez o rio tenha pescado o Zé.